Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. É sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos aqui, né? O que significa andar por fé e não por vista? E eu quero ler com os irmãos, segundo Coríntios 5 e 7. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Amém e amém. O texto está entre parênteses, né? E o que significa esse texto entre parênteses? Quando você encontra na Bíblia um texto entre parênteses, entre aspas, entre colchetes, significa que existem alguns manuscritos antigos que esse texto não consta. Então, por exemplo, se você for fazer a tradução do original grego de um texto do ano 200, pode ser que esse texto esteja lá. Mas quando você volta para um texto grego, também uma cópia dos originais, do ano 180, esse texto não está. Então, o que os tradutores ou a comissão de tradução, agora, quando vai traduzir para a língua portuguesa, faz? De forma zelosa, para preservar o conteúdo bíblico mais puro possível, eles colocam o texto, mas colocam entre parênteses, entre colchetes ou entre aspas, indicando que esse texto, ele pode estar no original ou pode não estar no original. Ou seja, naquele texto, ou naquele original que os tradutores tiveram acesso, que foi o ponto de partida para a tradução, esse texto estava. Só que esse texto, ele, estando ou não nos originais, ele tem muito a ver com a mente de Paulo. E ele tem muito a ver com a mente de Jesus. E tem muito a ver com aquilo que nós podemos perceber em outros personagens bíblicos. Digamos que esse texto não estivesse nos originais, digamos. Mas nos originais nós podemos perceber as ideias ou os conceitos que estão contidos, que estão definidos nessa expressão. O crente, o servo de Deus, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, não anda por vista, mas anda por fé. E esta é uma mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos aqui. O que significa andarmos por fé e não andarmos por vista? Bom, quando a gente diz que andamos por fé, em primeiro lugar, significa dizer que nós não andamos pelas emoções. O crente não anda ao arrepio do que ele sente ou deixa de sentir. O crente não anda por conta das suas emoções, dos seus abalos emocionais. O crente não toma decisões, não faz escolhas, não dirige a sua vida, não conduz os seus passos, não ordena a sua família, não projeta a sua vida profissional, a sua vida educacional, a sua vida relacional, a partir das emoções. E por que não? Porque o crente despreza as emoções? Impossível, o crente é ser humano. Estando nesse mundo, o crente será também suscetível a todo tipo de emoção que afeta a espécie humana. Logo, o crente, como ser humano, também será afetado pelas emoções. Mas na hora de tomar decisões, na hora de conduzir a vida, na hora de dirigir os passos, o crente sabe equilibrar a sua condução de modo que ele não ande segundo as emoções. A Bíblia tem uma verdade que aí nós poderíamos passar aqui horas falando sobre essa verdade,
que a gente aprende também do Gênesis ao Apocalipse é facilmente entendida, que é: o coração do homem é enganoso. Por isso que o crente não pode andar de acordo com as suas emoções. Ele tem as emoções, ele compreende as emoções, ele elabora as emoções, mas ele trabalha essas emoções, levando essas emoções cativas à fé, a palavra de Deus e a mente de Cristo que está em nós. De modo que o crente não pode andar de acordo com as suas emoções. Quando dizemos que não andamos por vista, mas andamos por fé, estamos dizendo, não andamos pelas nossas emoções. 2, estamos dizendo, não andamos pela pura razão. O crente, ele não anda pela racionalidade, pelo raciocínio lógico. Ele não anda puramente por aquilo que é coerente à luz do padrão lógico da sociedade. Não é que o crente não seja formado ou capaz de julgar as coisas de acordo com a racionalidade, de acordo com a intelecção, de acordo com a inteligência, de acordo com o pensamento, de acordo com a razoabilidade. É óbvio que o crente se guia nesse aspecto pela razão, mas o crente, ele sabe que nós sabemos apenas em parte, como diz Paulo. Por mais que se detenha conhecimento, por mais que se desenvolva uma expertise em qualquer área, por mais que se aprofunde, que se estude, nós só sabemos em parte. Existem elementos transcendentes, existem elementos para além da razão que o crente considera. Logo, o crente não anda pela razão pura, pela lógica pura. O crente não anda pela coerência mundana, secularizada, de forma pura. Não. Não significa que a gente não conduza a nossa vida com coerência, mas a nossa vida não é conduzida única e exclusivamente pela racionalidade. Tem coisa que vai acontecer na nossa vida e que acontece na nossa vida que não tem explicação lógica, mas está acontecendo, está sendo experimentado. Nós estamos vivendo. Por quê? Porque isso transcende a razoabilidade, isso transcende a lógica, e isso em qualquer área. Por quê? Porque o crente não pode conduzir a sua vida, as suas escolhas, pura e simplesmente a partir daquilo que é mais razoável. Ele considera a fé, ele considera outros elementos, e esses elementos fazem com que o crente não ande puramente pela razão. Tem crente que gosta de colocar a razão e a lógica como padrão final da vida. Ele diz: não, isso é lógico, eu faço, não é lógico, eu não faço. Só que ao longo da nossa história com Deus, nós aprendemos que muitas ilogicidades aconteceram. E aconteceram na contramão da lógica, mas dentro de um padrão lógico divino, a vontade de Deus se sobrepondo àquilo que é razoável, aquilo que é considerável dentro da lógica humana e da concepção humana. Aliás, se você for puramente lógico, você terá que desprezar uma parcela importante das Escrituras. Que lógica há no Jonas sendo carregado pelo grande peixe, pelo mar Mediterrâneo, até ser vomitado lá perto de Nínive? Que lógica há nisso? Que lógica há na ressurreição? Que lógica há na quebra da lei da gravidade, Jesus andando sobre as águas? Que lógica há quando Jesus, num corpo que os órgãos já estão em avançado estado de putrefação, quer dizer, os órgãos já não existem mais, e Jesus o chama à vida? Que lógica há nisso? A medicina não explica, a biologia não explica, nenhuma ciência humana é capaz de explicar, mas acontece. Por quê?
Porque existe esse padrão lógico, essa razoabilidade, essa capacidade de cognitividade humana, mas para além disso existe o transcendente. E o crente sabe e crê e vive como quem entende que o mundo espiritual influencia no mundo racional, no mundo físico, no mundo material. Então o crente, quando anda pela fé e não pela vista, ele não anda só pelas emoções. Ele não anda pela razão pura. Terceiro, o crente também não anda pela circunstância, por vista. Ele não anda pela circunstância. Ele não anda pelas dificuldades que se apresentam. Ele não anda de acordo com o que o meio, o ambiente, a atmosfera lhe gera e lhe sugere para caminhar. Um crente mundanizado, que tem a mente cauterizada pelo pecado, mesmo estando dentro da igreja, um crente carnal anda apenas de acordo com as circunstâncias. Esse crente anda apenas de acordo com o que vê, com o que toca, com o que sente, com os sentidos naturais. São pessoas que andam apenas de acordo com a atmosfera, a ambientação, as circunstâncias e as possibilidades que as circunstâncias oferecem. Por exemplo, mas o crente ele não pode andar de acordo com a circunstância. O crente ele deve analisar as circunstâncias, ele deve procurar se adaptar às circunstâncias, mas no meio das circunstâncias, ele precisa ter coragem de dar um brado de fé e dizer: eu aqui não vou andar por vista, olhando a circunstância, mas nessa situação eu vou andar por fé, para a glória, honra e louvor do Senhor. Ora, se nós não andamos pelas emoções, nem pela razão e nem por vista, então o que significa andar pela fé? Primeiro, andar pela fé significa andar à luz dos princípios da palavra de Deus. Quem anda pela fé, anda por aquilo que a palavra de Deus dá de direção direta. Tem coisa que a palavra de Deus, ela nos expõe de forma direta, ela nos determina de forma expressa, explícita. Nós lemos e entendemos, a palavra de Deus fala conosco de forma clara, rápida, de forma fácil, de forma entendível, de forma compreensível. Tem momentos que a Bíblia Sagrada nos fala de forma direta. Não há dúvida, não há questionamento, não precisa ser exegeta, não precisa ser hermeneuta, não precisa chamar um teólogo, não precisa chamar um livro, um autor, um comentarista, um doutrinador, não. Você lê o texto e a palavra de Deus te dá uma direção direta. O crente que não anda por vista, mas anda por fé, ele anda pelos princípios da palavra de Deus, e ele sabe que tem coisas na palavra de Deus que você não precisa de grandes elucubrações, você não precisa de grandes compreensões, de uma capacidade intelectual invejável para entender, não. Tem gente que fala assim para mim: pastor Henrique, eu queria tanto entender a Bíblia, mas eu não entendo. Eu digo sempre para essa pessoa, eu digo: você não entende uma parte da Bíblia, porque uma parte da Bíblia até um bebê entende. Tem coisa na Bíblia que não tem dificuldade, não tem nenhum tipo de amarra, não tem nenhum tipo de obstáculo, não é isso, Aldo? Está lá, está explícito. Você senta com um não crente, ele compreende. Você senta com um crente, ele compreende. Você senta com um filósofo, ele compreende. Você senta com uma dona de casa, ela compreende. Por quê? Porque está lá de forma direta, clara, explícita, direção de Deus para a nossa vida de forma clara. Porém, quando a palavra de Deus, ela se cala em relação a alguns assuntos, porque tem assuntos que a Bíblia não nos dirige de forma direta, ela se cala. Não é que ela ignorou isso, mas que ela nos estabelece princípios, e em cima dos princípios é que nós devemos andar. Tem coisa que a Bíblia diz: vai e faça, ou não faça. Mas tem coisa que a Bíblia nem diz para você fazer e nem fazer.
ela só diz para você o princípio, ela só ensina para você a base, ela só ensina para você o espírito da lei, ela só ensina para você o que um crente faria numa situação daquela, e aí você se guia, ora pelo texto direto, ora pelo princípio, mas sempre se guiando pela palavra. Se guiar por fé não é se guiar pelo que a gente sente. Se guiar por fé não é se guiar pelo que a gente sabe. Se guiar por fé não é se guiar pelas circunstâncias. Se guiar por fé é se guiar pela palavra de Deus. Quem é que não anda por vista, mas anda por fé? Aquele que anda segundo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele guiava-se pela palavra. Ele aprendeu a palavra, ele se tornou mestre da palavra, e quando ele se converteu, a mente dele ficou um pouco embaralhada, porque a forma dele entender a palavra era uma, só que ele foi chocado pela realidade de Jesus ser Messias. E aí o que Paulo faz? Paulo pega a palavra, vai lá para o deserto da Arábia, e lá no deserto da Arábia, por 3 anos e meio, ele vai estudar a palavra, ele vai estudar a Bíblia, e ele vai compreender a palavra. Depois disso, Paulo vai passar a vida toda dele pregando a palavra. E quando ele está na sua hora derradeira, escreve para Timóteo, e ele diz para Timóteo: Timóteo, passe em Troade, venha me ver, mas antes passe em Troade, e lá em Troade procure um irmão chamado Carpo, e lá na casa de Carpo você vai me trazer uma blusa, porque é muito frio aqui, e você também vai me trazer as cópias dos rolos e dos pergaminhos. Você vai trazer a palavra, porque eu estou sentindo que é a minha última hora. E nesta última hora eu preciso fazer algumas escolhas. Eu preciso nutrir o meu coração e a minha mente. E eu não vou nutrir isso pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou sabendo, ou pelas circunstâncias. Eu vou me nutrir pela palavra de Deus. Porque o crente que se guia pela fé, ele se guia pela palavra. Há um ensinamento que paira aí, que quem anda pela fé ignora a palavra. Eu venho dizer para vocês aqui, que quem se guia pela fé, guia-se pela palavra. Quanto mais doutrinado, quanto mais educado, quanto mais dirigido pela palavra de Deus, quanto mais iluminado pela palavra de Deus, mais por fé você anda e menos por vista. Quem anda por fé, anda de acordo com a palavra. Está falhando bastante, né? Quer trocar? Ou... Deixa eu ver se eu... Pronto. Quanto menos você está próximo da palavra, mais você está das suas emoções, mais você está da razão fraca do mundo, da lógica fraca, deturpada do mundo. Quanto menos próximo da palavra você está, mais você vai fazer escolhas na sua vida de acordo com as circunstâncias. Agora, quanto mais próximo da palavra de Deus você estiver, mais guiado pela fé você estará. A palavra de Deus, aleluia, é que nos nutre a fé e nos faz andar por fé e não por vista. O salmista no Salmo 62, verso 5, ele diz: descanse somente em Deus, ó minha alma, pois a sua esperança vem dele e da sua palavra. No Salmo 119, versículo 114, o salmista diz: tu és o meu abrigo, o meu escudo, na tua palavra, somente na tua palavra, eu depositarei toda a minha esperança, na tua palavra. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, no capítulo 15, versículo 4, ele diz: pois tudo que dantes foi escrito, tudo que dantes foi escrito na palavra, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos firmes a nossa esperança. O pastor Abraão de Almeida, ele conta um testemunho de um pobre, pedreiro que estava angustiado e com vontade de tirar a vida,
E aí então ele foi trabalhar. E quando ele estava lá trabalhando, ele foi quebrar uma parede. E aí imaginava ele que depois daquele turno ele iria se matar. Mas ele estava quebrando a parede, encontrou dentro de um bloco lá da parede um saquinho, e dentro do saquinho uma Bíblia. Sentou-se na hora do seu almoço e começou a ler a palavra. Começou a ler as escrituras, as páginas sagradas. E conforme ele ia lendo a palavra, conforme ele ia lendo a Bíblia, aquela palavra ia nutrindo o seu coração, nutrindo a sua alma de esperança. E ele então voltou para casa, creu na libertação do Senhor Jesus e teve o seu problema resolvido. Isso é o que? É fruto da palavra. Quem é que anda por fé e não por vista? Aquele que anda de acordo com a palavra. A palavra é o mapa do viajante, ela é o cajado do peregrino, ela é a bússola do piloto, ela é a espada do bom soldado, ela é o mapa do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus são abertos, as portas do inferno são fechadas, suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias são verdadeiras, suas decisões são imutáveis. Ela contém luz para dirigir-nos, ela contém alimento para nos sustentar, ela contém consolo para nos animar. A Bíblia é uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. Aleluias. Anda de acordo com a fé e não com a vista, aquele que anda de acordo com a palavra. Que a palavra de Deus inunde o seu coração, que a palavra de Deus inunde a sua mente, que a palavra de Deus inunde a sua vida, que os seus passos sejam passos dirigidos, orientados pela palavra de Deus, que ela seja a sua bússola, que ela seja o seu guia, que ela seja a sua direção. O crente não decide na vida de acordo com o que ele sente ou de acordo com o que ele sabe, ele decide de acordo com a palavra. Aleluias. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Quem anda por fé? Aquele que anda subordinado à palavra. 2. Quem é que anda por fé? Anda por fé aquele que anda guiado pelo Espírito Santo de forma pessoal. Tem horas que a palavra de Deus é direta, tem horas que a palavra de Deus nos guia por princípios, mas tem horas que a palavra de Deus se cala. Quanto a questões extremamente subjetivas, quanto a questões extremamente pessoais, quanto a questões que dizem respeito apenas a esse tempo, a essa vida, a essa dimensão, quanto a questões que não têm efeitos transcendentais para a vida eterna. Questões como: qual curso fazer? Onde que eu vou trabalhar? Se eu vou escolher ou não trabalhar aqui ou acolá? Se eu vou morar em Jandira, Carapicuíba, Barueri, Osasco? Se eu vou congregar na Assembleia de Deus, Ministério do Belém ou Ministério de Madureira? Se eu vou congregar numa igreja e vou nos cultos só de manhã, eu vou à noite? Se eu vou sair hoje com o carro ou não vou com o carro? Se eu vou na padaria ou não vou na padaria? Essas questões são puramente subjetivas, são puramente pessoais, são questões de foro íntimo de cada um. Mas nós cremos que tem gente que nestas questões subjetivas ignoram andar por fé e andam nas questões subjetivas pura e simplesmente pela vista. Mas Deus quer que em tudo na nossa vida andemos por fé. E como é que a gente faz para andar por fé nessas questões, nesses filigrãs da vida, nesses detalhes da vida? Nós só conseguimos andar por fé nesses detalhes da vida se nós formos em todo o tempo guiados, orientados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. A direção do Espírito Santo de Deus é uma direção subjetiva, é uma direção pessoal, é uma direção direta, é uma direção que vem nas nossas intuições, é uma direção que vem no nosso interior, é uma direção que a gente julga até que é nossa mesmo, mas lá na frente é que nós vamos ver que quem colocou aquilo em nós não fomos nós mesmos, não foi a nossa capacidade ou não foram as nossas emoções, mas aquilo foi uma direção de Deus para a nossa vida.
Quando a gente lê lá, agora, né, teve a questão lá do 11 de setembro de 2021, 20 anos, né? Do World Trade Center, não foi isso? 20 anos, né? Aí você lê os relatos. Aí várias pessoas foram salvas da morte. E essas pessoas tomaram decisões no último momento. Ora, pessoa com passagem comprada do avião, com compromisso lá, o que a lógica diz? Vai. Pessoa de férias, tá, vai entrar no avião, o que a emoção diz? Vai. Todo o ambiente ali diz, vai. Você vai buscar na Bíblia, vou viajar ou não vou? A Bíblia não fala diretamente se vai ou se não vai. Mas o Espírito de Deus dentro do nosso interior comunica dentro do nosso espírito e nos dirige e nos guia. E aí a gente, quando vê, é livre de uma coisa, é livre de outra, e fala, mas o que está acontecendo? Isso daí é gente que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus fala em nosso coração. O Espírito Santo fala dentro do seu coração, dentro da sua mente. Você até confunde a voz do Espírito Santo com a sua própria voz. Você confunde a voz do Espírito Santo com o seu inconsciente. Você confunde a voz do Espírito Santo com as suas lembranças, com as suas memórias. Mas o que é isso? São orientações e direções do Espírito Santo de Deus, de forma pessoal e subjetiva no nosso interior. E aquele que anda por fé guia-se pela voz poderosa do Espírito Santo de Deus na vida. Eu fui pregar agora lá no pastor Onício, esses dias num congresso, sabe? Aí era congresso de jovens, tal, terminou o congresso, uma irmã, né, toda relutante, porque a gente é pregador e aí as pessoas criam assim uma certa barreira em relação a nós, de nos se aproximar, tal. Esse negócio, né? Você é o pastor, você é não sei quem e tal. Não tem nada a ver. A gente é alma, a gente é ovelha como qualquer outra. A gente tem as mesmas necessidades humanas como qualquer outro ser humano. Tem nada a ver isso aí. Isso aí é uma invencionice para que o clero tivesse mais poder. Mas o clero é tão homem quanto os demais homens. É isso e pronto. A diferença é que nós estamos imbuídos de uma autoridade aqui. É isso, é só isso. É igual os filhos são todos iguais, mas quando a mãe chega e fala, você vai cuidar dos seus irmãos, acabou. Ele é filho tanto quanto os outros. Mas naquele dia, a responsabilidade do copo quebrado recai sobre quem? Sobre ele. Mas passada aquela surra que ele toma se o copo quebrar, ele é filho como qualquer outro. Sim ou não? É só isso que a gente... A diferença entre o clero e o laicato, entre os irmãos, é a mesma coisa, não tem diferença. Não existe negócio de essa super autoridade, não existe isso. O que existe? Existe que alguns foram colocados por Deus para guiar os outros, é isso, nessa condução terrena. Aí Pedro diz assim, façam isso com muita diligência, cuidando do rebanho do Senhor, até que o Supremo Pastor venha. Haverá um dia que o Supremo Pastor virá, e aí todos se comportarão como ovelhas do aprisco, do rebanho do bom pastor Jesus. E eu estava lá, e a irmã ficou toda relutante. A gente depois daquele congresso tirou foto, foi para cá, para lá, não sei o que, tudo bem. Aí terminou, a irmã no final foi e falou assim, pastor, eu fico constrangido de falar isso aí para o senhor me perdoe de falar isso aí, mas eu vejo Deus te dando um grande livramento, eu vi a sua barriga cortada. Aí eu falei, nossa irmã, você está achando grande a minha barriga, por isso que você viu essas coisas. Ela ficou toda constrangida, falou, pastor, eu vi a sua barriga cortada, não sei o que e tal, mas me perdoe falar isso. Aí tudo bem, terminou o culto ali, crente não bebe, mas come muito, fomos comer, chegamos lá na pizzaria, pedimos uma pizza, e aí antes de comer, tinha uns irmãos sentados lá na pizzaria que eu fui, e eu falei, olha, a irmã revelou isso aí e tal, amém, tudo bem. Aí daqui a pouco, quando eu estou lá comendo, daqui a pouco eu sinto uma coisa na minha boca, veio na minha mente na hora, engole, se não matar, engorda. O gordo, ele tem muito essa coisa na mente, sabe assim, se não matar, engorda. Aí, veio aquilo na minha mente, o Kessner. Aí eu peguei e falei, vou engolir. Só que algo falou, não engole não, dá uma olhada. Eu tinha acabado de comer uma azeitona, e eu estava achando que era um pedaço do caroço da azeitona. Só que estava um pouquinho grande. Quando eu tiro da minha boca, tinha cortado a minha boca, era um pedaço de vidro desse tamanho.
que eu ia engolir, com aquilo misturado no meio da pizza ali, eu nem tinha percebido aquele negócio. Quando a gente foi perceber, a Roberta estava comigo, o Saulinho, a Ana Júlia, nós estávamos juntos com a família do Nonô. Quando eu fui falar, a Ana Júlia vai e cospe também um pedaço de vidro desse tamanho. O que é isso? Quem foi que me orientou lá? Quem foi que me dirigiu lá? E quem foi que falou na minha mente ali? E quem fez com que eu percebesse o vidro um pouco segundos antes da Ana Júlia? Isso aí, se você for procurar na Bíblia de forma expressa, não tem. Se você for procurar algum princípio, não tem. Mas o Espírito Santo, ele guia a igreja. E ele fala no nosso interior até o que você deve comer, o que você não deve comer. A gente é que é resistente à voz do Senhor. Não toca nessa comida hoje. Por que você não quer comer? Não sei, não toca nessa comida hoje. É muito interessante porque esses filigrãs dão-nos a impressão de que o Espírito Santo não nos guia nesse filigrã, nesses detalhes da vida, mas o Espírito Santo, ele guia aqueles que são guiados pela fé, que se guiam pela palavra e que se guiam pela obra do Espírito Santo no nosso interior, como nosso companheiro, como nosso protetor, como nosso Deus, e que vai dirigindo os nossos passos nos detalhes da nossa vida. Não atenda essa ligação, atenda essa. Faça isso, faça aquilo. Ah, mas eu vou fazer porque é o que é mais correto, lógico fazer. O crente não anda apenas pela lógica. O crente não anda apenas pelas emoções. O crente anda pela fé, pela direção e pela orientação do Espírito Santo de Deus. José, pai de Jesus, pelo Espírito Santo, foi guiado para o Egito. Voltou para Nazaré. Será que o Espírito Santo pode te ajudar na escolha de uma casa, por exemplo, onde você vai morar? Ah, pastor Henrique, quem escolhe as minhas casas sou eu. Eu que escolho se vou morar aqui, se vou morar lá. O carnal, o mundano, o secularizado, o racionalista, o que anda apenas pela circunstância, que anda apenas pelo que vê, o que o seu coração fala, faz isso. Mas o servo de Deus, mesmo a proposta sendo irrecusável, submete a Deus e diz: Espírito Santo, coloca essa resposta no meu coração, na minha mente, na minha vida, para que eu possa dar uma resposta certa. E o Espírito Santo guiou José a respeito de onde ele devia morar ou não. Quando ele volta lá para Jerusalém, com Jesus, né? Aí ele está querendo voltar a morar em Jerusalém, ele quer morar em Belém. Aí o Espírito Santo fala para ele: não mora em Belém não, mora em Nazaré. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo para nós aqui: não mora no Silveira não, mora no Engenho Novo. Será que o Espírito Santo se preocupa com essas coisas? Será que o Espírito Santo é Deus e se interessa por nós a ponto de nos conduzir desse jeito? Se você anda por vista, se você anda pela razão, pela emoção e pela circunstância, você despreza isso. Mas se você anda por fé, você leva isso em consideração. E você diz: Espírito Santo, o que eu faço nessa situação? O Espírito Santo guiou Jesus para o deserto. Está lá, Mateus capítulo 4, versículo 1. Ele foi levado para o deserto, compelido pelo Espírito Santo. O Senhor às vezes nos conduz para situações complexas, difíceis, e você fala: o que é isso aqui? O que está acontecendo? Isso aqui fui eu que provoquei? Foram os homens que provocaram? Não! Isso aí é o Espírito Santo guiando você para o lugar do seu confronto, da sua batalha. E é nesse deserto que Deus vai dar grandes e maravilhosas vitórias para você. Por isso acredite que o Espírito Santo te guia às vezes para o deserto. O apóstolo São Paulo, desejoso de pregar, aliás, Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E ele queria entrar lá na ilha de Creta, ele queria ir lá para Panfilha. E aí ele fala assim lá em Atos 16: nós intentamos entrar, quer dizer, pela razão e pela emoção e pela circunstância estava tudo favorável. Ele diz: nós intentamos entrar, estava tudo certinho, mas o Espírito Santo nos impediu de entrar. O Espírito Santo nos impediu. Ora, mas como é que o Espírito te impede de pregar uma coisa que a palavra de Deus é para você fazer? O Espírito Santo sabe o que é melhor para você naquele momento. Por isso que o Espírito Santo, ele nos guia em falar ou não falar, em calar,
em conduzir a nossa vida. Quem anda por si mesmo, arrogante, vaidoso, em si mesmo, mas é o que manda na minha vida. Então eu acordo 5h30, eu tomo meu banho, eu escovo meu dente, eu tomo meu café, eu pego meu carro, eu vou para o meu trabalho, meio-dia eu vou sair, 1h eu volto para o trabalho, fico até 6 horas, e sou eu que estou conduzindo tudo. Quem é mecânico, quem está, aleluia, conduzido por esse mundo, trabalha assim. Mas quem é guiado por Deus, fica esperto que nessa rotina o Espírito Santo vai falando, vai guiando, vai orientando e vai conduzindo a sua vida para a glória do Senhor. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz. O Espírito Santo está soprando sobre nós e Ele nos guia poderosamente. Uramakandaramai Sharamahai. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias. Veja como Deus guia Israel no deserto. Deus fala para Israel assim: Senhor, nós vamos andar de acordo com a bússola. Senhor, nós vamos andar de acordo com as direções cardeais. Nós vamos andar de acordo com quem? Aliás, o Moisés, ele tinha um cunhado que conhecia o deserto. Ele vai ser o nosso guia. Aí Deus falou para eles, falou assim: olha, você não vai ser guiado pelo sol, você não vai ser guiado pelos pontos cardeais, você não vai ser guiado pelo seu cunhado, você vai ser guiado pela minha presença. A minha presença vai ser sobre você. E quando eu levantar a minha presença, eu vou estar dizendo para você: anda agora. E quando eu parar com a minha presença, eu vou estar dizendo para você: para agora. E a sua vida será guiada pela minha presença. Eu venho aqui para dizer, esses adolescentes, esses jovens aqui, a sua vida será guiada pelo poder, pela direção e pela orientação do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Quem é que anda por fé e não por vista? Quem anda pela palavra. E quem anda guiado, dirigido, aleluias, de forma pessoal e subjetiva, de forma interior pelo Espírito Santo de Deus. E aí, pastor Michel, é aí que surge aquilo que Paulo fala, que é o homem espiritual. Que ele fala assim, que o homem espiritual, ele a todos discerne, mas de ninguém ele é discernido. Às vezes o pastor faz uma coisa e fala assim: esse cara deve estar louco, porque não cabe aqui com a lógica aqui, não cabe com a razão, com a razoabilidade. Eu me lembro que quando vagou a posição aí, por conta de Deus recolheu o pastor Silas Costa, começou um burburinho, as bancas de apostas começaram a colocar nome, seu nome estava lá, estava lá na banca, você estava bem cotado, pastor Michel, colocaram até o meu nome, eu nem me vejo nessa posição, né? Eu gosto de pregar assim e tal, aí colocaram o meu nome, seu co-pastor, você não sei o que, tal. Aí você olha pelos scripts assim, você fala: o que Deus vai fazer? Daqui a pouco Deus dá um sonho para o pastor Paulo Lucas, dá um outro sonho lá para o Moacir, e quando ele vai contar um para o outro, os dois se entendem, e está sendo uma bênção para a glória do Senhor. Que lógica tem nisso aí? Você que é engenheiro, você anda muito com a questão lógica, né? Você é engenheiro, né? Você pega muito com a questão lógica, muito de cálculo, né? Mas tem hora que a mão poderosa de Deus, ela muda aquilo que é lógico. Ela desafia a razão. O que é isso? O homem espiritual, a todos discernem, mas de ninguém é discernido. Aí você fala: pastor, mas isso acontece aqui na esfera do ministério. Isso acontece na sua casa também. Isso acontece na sua família também. Eu nunca esqueço o dia que a minha mãe, do nada, ela falou assim: apronta as crianças que nós vamos para a igreja. E nós não estávamos assim num clima de preparação para a igreja, nem sabíamos que ia ter aquele culto à tarde. Daqui a pouco a gente foi para a igreja. Quando a gente foi para a igreja, levou os menores para a igreja, tal. Aí do nada minha mãe fala assim, minha mãe estava orando, eu me lembro dessa experiência. Minha mãe estava orando lá na igreja, e eu ficava lá do lado dela na igreja, e ela disse assim para mim, isso lá no Ariston, em Carapicuíba, ela disse assim: Henrique, vai lá em casa lá e veja como são as coisas. Quando eu chego lá, um irmão meu que tomava umas canjibrinas se encontrou com um cunhado meu que tomava umas canjibrinas, que os dois tinham uma diferença lá, simplesmente destruíram a casa, estava um inferno lá. Estava um inferno. Quando eu voltei, encontrei a minha mãe orando. Aí eu não quis falar nada. Eu dobrei ali o joelho e fiquei pertinho dela ali. Aí ela passou a mão no meu ombro assim. Eu me lembro disso com muita... Ela passou a mão no meu ombro assim e falou: vai ficar tudo em paz, filho, vai ficar tudo em paz. Os menorzinhos, eu era um dos menores, estávamos lá. O que é isso aí, Aldo? O que é isso aí? Isso é a direção do Espírito que te chama lá na sua casa e diz: faz essa agora.
É agora que você precisa fazer. Você não pode deixar para amanhã ou para depois de amanhã. É agora, liga agora, faz agora. Aí alguém diz, mas não tem a menor lógica isso. Mas o crente não seguia por vista. O crente seguia pela fé, pela direção e pela orientação do Espírito Santo. Levante a sua mão por gentileza. O Espírito Santo vai te esclarecer nessa semana. O Espírito Santo vai abrir seu entendimento, a sua compreensão. Aleluia, o Espírito Santo vai te iluminar. O Espírito Santo vai te guiar. E quando você perceber, a mão de Deus agiu soberanamente na sua vida.